Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Queremos, meu Senhor, cada dia suplicar a tua proteção. Abençoa os nossos irmãos na cidade, no interior. Guarda os teus servos, Pai. Guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias. Toma em tuas santas mãos os teus ministros, meu Senhor, cada obreiro compromissado, Senhor, com o teu reino. Querido Pai, abençoa as famílias, guarda os idosos, guarda os viúvos, as viúvas, os órfãos, guarda, meu Senhor, e socorre os que estão sofrendo, os que estão aflitos, os que estão doentes. Ó Deus, ajuda os meus irmãos. Pai bendito, os nossos ouvintes tomem tuas santas mãos, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Tu és o nosso Deus compassivo, misericordioso e justo. Recompensa com a bênção dos céus a vida, o trabalho de cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e persistimos com este objetivo, com este ideal, trazer a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor para um mundo cada dia mais religioso e menos temente. O mundo está muito religioso. O catolicismo se dividiu ao longo dos séculos em muitas ordens seculares, ordens comerciais, a exemplo da Companhia de Jesus, os jesuítas. Depois foi se dividindo e muito mais. Dividiu-se. No último século, no século passado e nestas 2 décadas do século atual, superdivisões, grandes divisões, chamados de comunidades totalmente antibíblicas, comunidade totalmente anticatólicos, comunidade totalmente sem compromisso com o que a Igreja Católica preservou como tradição. Uma verdadeira farsa, idólatras, querendo aparecer como cristãos e pregando como pastores e saudando como os pastores, quem sabe inspirados na fraude do neopentecostalismo. Eu duvido eles quererem imitar uma Assembleia de Deus que existia antes do desmonte de 1990 para cá. Duvidaria eles imitar meus pais na graça, que me levaram a confessar Jesus Cristo de uma forma consciente. Então, o mundo está cada dia mais religioso e menos crente. As igrejas evangélicas, com esta febre de neopentecostalismo, dividiu-se em tudo, parece uma doença grave. É como se fossem cepas virais. No instante aparece um movimento e hoje, com tudo fácil, as comunicações, na verdade, sem interrupção, onde há liberdade, e qualquer ideia nova, qualquer coisa que surja, qualquer coisa que venha surgir, de repente toma corpo. Diante do exposto, diante de tudo isto, cada dia eu fico mais consciente, mais decidido a trazer a palavra de Deus contra tudo e contra todos, se assim entenderem.
Nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 14 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 14 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões lhes sacrificassem. Sobrevindo, porém, a uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Querido Pai, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e direção, a Tua unção. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa cada um da graça. Dá, meu Senhor, o entendimento da Tua palavra e fé profunda, alicerçada na palavra, no testemunho santo dos apóstolos, dos profetas, do Filho de Deus e da Igreja. Amado Pai, guarda as nossas vidas, ouve as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos fala da dificuldade do que aconteceu em relação aos apóstolos de Jesus Cristo. Neste texto também convém salientar que o Barnabé é chamado de apóstolo. Ele não foi um seguidor de Jesus Cristo nos dias do seu ministério terreno. Ele não foi apontado pela igreja como apóstolo de Jesus Cristo, mas pelo feito dele, ele foi visto igual a qualquer dos apóstolos. Por isso ele é chamado de apóstolo. E a palavra de Deus aqui nos fala sobre a pregação do evangelho na cidade de Listra. Existia um homem no evento que eles, Paulo e Barnabé, estavam realizando. E tinha um homem assistindo aquele culto, aquela pregação. O homem era aleijado dos pés. Ele era doente dos pés. Ele, desde o tempo do nascimento, era um aleijo de nascença.
o qual nunca tinha andado. Nunca tinha andado. E ele, ouvindo Paulo falar do amor de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, ele estava tão absorto, ele estava tão envolvido naquela pregação, que Paulo disse para ele, Paulo viu que ele estava ali concentradíssimo, e Paulo teve o discernimento que ele tinha fé para ser curado. Aí o Paulo mandou ele se levantar. Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e começou a andar. Um milagre que chamou a atenção. Meus queridos irmãos, não se pode negar a existência de milagres na vida do povo de Deus. Nós temos os milagres aparentemente naturais. Imagina os casais com dificuldade para gerar. Abraão só gerou o primeiro filho, o filho da promessa, com 100 anos e a sua mulher com 90. Isso é milagre. É milagre. Foi um milagre. Todo mundo sabia que era milagre. Foi visto assim. Milagres em todos os aspectos. Aí vem os grandes milagres. Os grandes milagres. Milagres de transformação de vidas, milagres de alimentação de pessoas, multiplicação de pães, aconteceu no Antigo Testamento e aconteceu sobejamente no Novo Testamento. Milagres de livramento. Milagres de livramento. A saída milagrosa de Israel do Egito. A entrada milagrosa de Israel em Canaã, no tempo que o Jordão estava cheio. Não tem como negar milagres nas Escrituras. O milagre de Daniel numa cova de leões e não ser devorado. O milagre dos amigos de Daniel, no mesmo contexto da Babilônia, ser lançados na fornalha aquecida 7 vezes e o Senhor poupar, o Senhor os livrar da morte. Milagres, milagres, milagres. Agora, é diferente de propagadores de milagres. Propagamos a fé, pregamos a fé, pregamos a palavra. O milagre é com Deus. A pregação é com o homem. Deus mandou pregar, chamou Jonas e mandou pregar em Nínive, no inferno que era o reino dos assírios. Pregar é com o homem. Realizar milagre é com Deus. E a maioria dos milagres tinha e tem a finalidade de solidificar a fé de quem alcançou o milagre e de quem presenciou o milagre. Então, o milagre é algo grandioso. Não se oponha aos milagres, se opõe à preguiça de pregar, se opõe ao descuido de anunciar com perfeição a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus com perfeição. E quem é que anuncia com perfeição? Porque eu não me interesso, não estou falando de perfeição, de perfeccionismo. Eu posso errar o português, eu posso dizer coisas que não seriam interessantes ou necessárias, mas eu não posso pregar um evangelho capenga, evangelho sem poder, evangelho sem milagre, evangelho sem transformação, evangelho de satisfazer ou de encher o ventre. A palavra de Deus nos fala de milagres. E eles estavam em Listra, pregando a palavra. O milagre foi consequência da pregação e da fé exercida por aquele aleijado. E eles estavam fazendo a obra de Deus.
pregando a palavra de Deus. Como aconteceu o milagre, todo falso adorador, todo religioso é voltado para o exagero, os excessos. Aconteceu o milagre. Então, foram no templo dos demônios, dos deuses, para fazer uma coisa grandiosa e propagar. O sacerdote de Júpiter quis fazer um holocausto, um sacrifício para oferecer àqueles homens. Os homens, não, acaba com isso, para com isso, a gente é apenas pregador. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, que aqui no versículo 14, o Barnabé aparece primeiro. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio do povo para impedir. E eles disseram: varões, por que fazeis essas coisas? Porque era costume. Todo idólatra gosta disto. Era costume. Idólatra oferecer seus sacrifícios aos ídolos. Aí o sacerdote de Júpiter enganando a cidade, enganando o povo. Por que fazeis essas coisas? Nós também somos pessoas igual vocês, sujeitas às mesmas paixões, sujeitas à doença, sujeitas à queda. Sujeitas às mesmas paixões. Nós vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que há, o qual, nos tempos passados, deixou acontecer. Deixou os povos andando do jeito que entendia. Mas agora, assim como em outros tempos, Deus não ficou sem testemunhas. Deus não ficou, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunhas. Quantos testemunhos maravilhosos de milagres inegáveis. Milagres inegáveis. Os antigos patriarcas experimentaram grandes milagres. Grandes milagres, vidas longas, cheias de coragem, cheios de vigor. Imagina o que a Bíblia diz sobre Enoque. Enoque, aos 65 anos, se torna pai. Depois que se tornou pai, possivelmente era uma nova experiência que fez ele ficar muito mais consagrado. Ainda viveu 300 anos. Ainda viveu 300 anos. Gerou filhos e filhas. E o Senhor o arrebatou. Gerou filhos e filhas. E o Senhor o tomou para si. Milagre. Milagres. Grandes milagres. Nosso Deus operou entre os antigos patriarcas, entre os antigos sacerdotes. Deus fez isto e Deus não mudou. Deus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Gênesis, capítulo 5, diz: viveu Enoque, versículo 21, viveu Enoque 65 anos
e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não foi mais encontrado, porquanto Deus para si o tomou. Milagres. Não somos propagadores de milagres. Somos pregadores da palavra. E os milagres são consequências de quem escuta e crê, quem recebe e crê, quem tem fé e vive a fé no Filho de Deus, assim como os antigos viveram a fé no Senhor, a fé no Deus da criação, a fé naquele que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Resultado, Paulo e Barnabé rejeitaram, recusaram a homenagem, que na verdade era um sacrilégio. Eles eram homens santos de Deus e não homens ídolos do povo. Rejeitaram a homenagem e foram apedrejados. Foram apedrejados, principalmente o Paulo, que foi certamente quem tomou a decisão. Os judeus de Antioquia, do Icônio, convenceram a multidão. Eles, aonde chega, criam um problema deste. Convenceram a multidão e apedrejaram Paulo. Arrastaram para fora da cidade, pensando que tinham conseguido acabar com a vida dele. Aí os discípulos rodearam ele, levantaram do chão, levaram para casa, cuidaram, assistiram ele. No dia seguinte, ele saiu dali. Fez novamente as viagens de volta. Voltaram para Listra, entrou na cidade onde foi apedrejado e fez o percurso de volta, Icônio e Antioquia. Meus queridos irmãos, e ele falou para aqueles discípulos, ele confirmou aqueles discípulos ali e voltou para confirmar a fé dos demais. E ele pregava, ensinava e dizia que era necessário experimentar muitas tribulações para entrar no reino de Deus. O nosso Deus não mudou. Sua igreja, como igreja, não mudou. As denominações mudam ao sabor de seus donos, de seus criadores, de seus dirigentes, seus presidentes. Algumas estão de porre. Denominações embriagadas. Porre. Embriagadas. O vinho da fantasia, da vaidade, da opulência, da maldade, da desonestidade e até da malignidade da política desavergonhada de um país que já pereceu em muitos aspectos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos ensine a perseverar no seu santo propósito, no seu santo caminho. E agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração, onde consta o nome dos nossos amados irmãos que nos ajudam agora, estiveram conosco por décadas, visto estarmos hoje no ano 34 do nosso trabalho no rádio. Bendito Deus,
Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela Tua bondade, pelo Teu amor, e te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela igreja na cidade, no campo. Obrigado pelos nossos amados irmãos, membros e congregados. Obrigado pelos teus ministros qualificados pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela igreja militante. Obrigado, Senhor, nos dá graça para cumprir o nosso dever na milícia santa, anunciando o poder de Jesus. Amado Pai, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Tu conhece a família, o pai de família, a mãe de família, tu conhece cada membro. Tu conhece os teus santos e os descendentes dos teus servos que foram chamados ao repouso eterno. Amado Senhor, Pai querido, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.